Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar e você vai aprender a visualizar o início do movimento, quando o mercado vai subir, quando o mercado vai cair ou então quando o mercado vai ficar de lado, tá? Então fica comigo até o final, porque o conteúdo que eu preparei para esse vídeo aqui tá top e já deixa o seu like aí para a gente continuar trazendo mais conteúdos para vocês. E eu sei que os conteúdos aqui abordados ajudam muitas pessoas no dia a dia operacional. Então, te peço seu like aí, beleza? Então vamos lá. Isso que eu vou ensinar para vocês faz muito sentido, principalmente na abertura, porque é mais fácil de você, iniciante, conseguir entender o início dessa movimentação. Porque, por exemplo, quando o mercado ele já está, um exemplo aqui, ó, você precisa ter os conceitos muito mais claros na sua cabeça. Aqui fica fácil, certo? Mas está caindo, beleza. Mas vamos pegar, por exemplo, um cenário onde o mercado ele se encontra aqui, ó, nessa zona. Nessa zona aqui, o mercado está em um padrão de consolidação e não em um padrão de tendência de baixa, como muitos pensariam que ele estaria fazendo isso aqui. Então, é isso que eu quero te ensinar no vídeo de hoje, tá? E eu vou tentar usar as palavras mais simples possíveis. Eu sempre falo com vocês, o que importa nesse mercado não é a sofisticação, palavras bonitas, é algo que seja eficaz. Então, antes da gente abordar tanto o índice quanto o dólar, porque eu vou abordar com vocês os dois ativos aqui, principalmente a gente vai falar sobre sexta-feira, sobre quinta-feira, quer dizer. Então vamos lá. O que é uma tendência de alta e de baixa? A maioria está careca de saber, né? Uma tendência de alta é quando eu tenho que topos e fundos ascendentes, né? Topos mais altos do que os topos anteriores. Então nós temos um movimento que é formado mais ou menos por esse desenho aqui. Você tem esse topo aqui que é rompido, o mercado forma topo aqui, logo após o mercado rompe topo, né? Então você vai tendo essa estrutura formada. A mesma coisa, galera, é em um movimento de baixa. Você tem então um fundo. Aí dali a pouco você tem o mercado renovando o fundo, depois ele corrige e aí ele renova o seu fundo. Então isso aqui é um movimento de baixa. E o movimento de consolidação, galera, é um movimento meio bagunçado, né? Tipo, o mercado ele marca o topo aqui, certo? Às vezes ele até corrige, tenta vir romper esse topo aqui, ó, não consegue. Aí daqui a pouco ele tenta romper o fundo também. Aí ele até faz um padrãozinho de pullback aqui, às vezes, isso aqui confunde muita galera, as correções complexas. Aí ele bate nesse fundo aqui, ó. Aí o mercado já estica lá para cima, às vezes ele rompe. O mercado rompe o movimento. Aí o mercado pega, devolve esse rompimento aqui, ó. Faz uma correção complexa aqui no meio do movimento, volta para a mínima. Então, ó, consolidação, a gente percebe que a gente não tem um padrão aqui nos topos e fundos. Ora o mercado tenta romper topo, ora o mercado tenta romper fundo. Por que que eu disse para vocês que na abertura é mais fácil de você entender? Porque vamos lá, o que que você tem que focar, cara? Você que está aí do outro lado e que ainda não consegue ter uma boa leitura, você não sabe se o mercado vai subir ou se ele vai cair. Foquem na formação de topo e fundo. Grava isso que eu estou falando, porque as estruturas do preço elas são feitas em cima de topo e fundo. Então, Arthur, eu não sei o que que é um topo. Ou, às vezes muita gente acha que sabe o que que é topo. Eu já até gravei um vídeo bem bacana aqui falando sobre isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, vocês sabiam que nós temos uma estrutura de fundo marcada aqui, ó, nesse candle 14, 15, 16? E muitas pessoas não analisariam isso aqui como um fundo, somente aqui, ó, porque o preço caiu e depois subiu. Muitas pessoas também, ó, deixa eu caçar um movimento aqui, aonde ficou um topo bem sutil. Ó, aqui, ó. Muitas pessoas não iriam considerar isso aqui como um topo, só esse movimento aqui, ó. Mas aqui é um topo também, inclusive um topo que gerou uma possibilidade de trade. Olha como isso é importante. Então vamos lá. O que que é um topo e o que que é um fundo? Cara, diga quente isso aqui, ó. Topo é formado por máxima, tá? Então quando você tiver esse padrão de máxima aqui, ó, uma máxima, outra que seja mais alta e outra que seja mais baixa, né? Então no caso você tem aqui um topo, ó, máxima. Aqui você tem uma mais alta, ó, aqui em cima, e aqui você tem uma mais baixa. Aqui você também tem um topo, você tem uma máxima, você tem uma mais alta e você tem uma mais baixa. Eu preciso te explicar esse conceito antes de eu te explicar a visualização do movimento. E o fundo é o contrário. Então, ó, vamos pegar fundos aqui, ó. Nós temos um fundo aqui, ó. Eu tenho uma mínima, uma mais baixa e uma mais alta. Isso é um fundo. Ele é muito importante no entendimento do contexto. Aqui eu tenho um fundo, aqui eu também tenho uma mínima mais baixa e outra mais alta. Fundo. Aqui a mesma coisa. Mínima, mais baixa
mais alta. Só que muitas vezes a galera não consegue visualizar quando é um fundo discreto ou um topo discreto, como eu mostrei ali. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Às vezes o mercado ele tá subindo. Ó, um exemplo aqui, ó, bem tímido, você precisa ter o seu olho treinado. Você tem uma máxima, você tem uma máxima mais alta e também uma máxima mais baixa. Isso é um topo e muitas pessoas não vão avaliar. E isso aqui é extremamente importante para você conseguir visualizar o movimento que está se formando, se é um movimento altista, se é um movimento baixista. Então vamos lá, partindo agora do pressuposto que você já entendeu o que é um topo e fundo. Vamos pegar na abertura. Por que na abertura? Porque na abertura você já tem muito bem definido quais são os topos e os fundos ali no momento que o mercado abre o pregão. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa abertura você tem esse candle 1 abrindo um gap de alta, o candle 2 fazendo um movimento de baixa, e aqui, ó, a gente já percebe que nós temos um topo formado. Olha, máxima mais alta e máxima mais baixa. Nós consideramos o gap aqui como se fosse um candle, tá? E nós também temos uma formação de fundo, ó, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui, galera, é muito importante e facilita muito o entendimento da movimentação do preço. Porque vamos agora seguir o raciocínio aqui. Eu tenho um topo marcado aqui, eu tenho um fundo marcado aqui. Nem sempre o mercado vai marcar topo e fundo na abertura, ali na primeira e na segunda barra. Às vezes o mercado não marca, tá? Então vamos lá. Eu deixo aqui uma linha de visualização, tá? Só porque para a gente ter a visualização de onde está o topo e o fundo do mercado. Porque se o mercado ele for ganhar uma estrutura de alta, ele precisa desse comportamento aqui, ó, máximas mais altas. Se ele for ganhar uma estrutura de baixa, mínimas mais baixas. Então eu já sei que para que o preço ganhe uma pressão compradora, eu preciso que o mercado renove essa máxima. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que às vezes o mercado renova essas máximas e mínimas. Às vezes ele vai tentar romper essa região e não consegue, ou ele faz um falso rompimento, e aí o preço acaba atualizando o topo do dia ou o fundo do dia. E a gente precisa estar de olho nesse novo topo também. Então vamos lá. Olha só, o candle 3 começa a romper mínima e o 4 confirma. Galera, preço renovando mínima, eu, dentro dos meus critérios que eu analiso, eu sempre aguardo uma confirmação. Eu não vou logo de cara vendo um candle fechando por baixo, acreditando que o mercado vai seguir. Agora, quando ele começa a fechar candles sucessivos abaixo, aí beleza. Então aqui, ó, no momento do candle 4, nós estávamos com uma pressão vendedora. Por quê? Olha o movimento que o preço fez, galera. Acabou de romper fundo. O preço rompeu fundo, então é um indício de uma pressão vendedora. Aí, nesse caso aqui, ó, eu já foco em venda. Eu já paro de pensar em compra. Eu vou pensar em compra só se o mercado revertesse essa estrutura aí. Então, vamos lá, ó. Aí o preço vem, ó, marcou um fundo. Muito importante isso aqui, galera. Fundo marcado. Olha só. Mínima, ó, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso é um fundo, beleza? Então é muito importante a gente avaliar isso, porque para essa estrutura estar saudável, o que o preço vai ter que fazer? Corrigir e voltar a cair. Se ele fizer isso, cara, maravilha, a estrutura de baixa ainda está válida. Aí num cenário como esse aqui que o preço começa a corrigir, eu posso avaliar uma venda aí, um pullback num fundo rompido, numa retração dos 50. E olha só, o mercado ele vem, corrige aqui próximo do fundo, ó, até mostra aqui um gatilho, né? Só que observe o que o preço faz aqui, ó. Nesse candle 10, ele volta para agredir o fundo. E quando ele vem agredir esse fundo aqui, galera, a gente já começa a ver o que? Defesa ali. Opa, não era para ter entrado defesa aí se essa estrutura de baixa tivesse forte. O preço, ele deveria romper esse fundo. Pode ser que ele rompa, às vezes, num próximo candle ali, mas é importante a gente observar, né, a formação de gatilho, porque é uma região estratégica para trade, que é um trade de possível reversão. E olha o que o preço faz. O candle 11 tenta subir, de novo entra a pressão vendedora. E olha só, galera, o mercado testa essa região de mínima aqui com muitos gatilhos. Inclusive, eu assumi um trade aqui. Por quê? Porque eu estava analisando que o preço não estava conseguindo renovar a estrutura de fundo. Se ele não estava conseguindo romper essa estrutura de fundo, ele poderia entrar nessa estrutura aqui, ó. Ou seja, tenta romper fundo, não consegue, vai para buscar topo. Inclusive, eu fiz uma compra aqui, eu e várias pessoas, né? E o mercado só veio violinar aqui, galera, e explodiu. Olha só, o tanto que o mercado sobe nesse movimento. Por quê? Porque ele não conseguiu romper o fundo. E mesmo nesse momento aqui que ele faz esse violino, ele também não rompe o fundo. Marca a linha que eu ensinei para vocês. Olha o fundo aqui. Aí eu te pergunto, rompeu? Não rompeu, tá vendo o preço defendendo o fundo aqui?
Então, enquanto o preço está defendendo mínima, galera, essa estrutura aqui ela não vai ser continuada. O mercado só continua essa estrutura se ele tivesse rompido e fechado abaixo. Inclusive, se você tem dificuldade de analisar o pregão em tempo real, é isso aqui que eu faço na minha sala ao vivo, tá? Eu vou contextualizando e ensinando candle após candle. O link tá aí na descrição se você tiver interesse, é só chamar que eu tiro todas as suas dúvidas, tá? Então, galera, observem que o preço simplesmente faz um porradão para cima. Aí, lembra desse topo que a gente tinha marcado aqui, galera? Ó, lembra desse movimento. Para ele ganhar a tendência de alta, o que que o mercado precisa fazer? Romper esse topo. Aí eu te pergunto, rompeu? Não. Olha só, rompe, devolve, testa, volta. Ou seja, nesse momento aqui, o mercado ele estava em um padrão de quê? De consolidação. Lembra que eu falei que às vezes o mercado acaba atualizando o topo? É isso aqui, ó. No momento que ele rompe, ele devolve. Mas vocês conseguem enxergar que tem uma nova formação de máxima aqui? Então, para que o mercado ganhe alta, a estrutura relevante agora está nessa máxima aqui e não mais nessa. Essa era o nosso topo referência lá da abertura. Só que o mercado acabou atualizando a máxima do dia. E aí, de novo, ó, o mercado tenta romper e devolve. O que o preço acabou de fazer aqui de novo, pessoal? Ele rompeu, mas devolveu, não sustentou. Ele alargou a estrutura. Esse tipo de padrão de alargamento é um padrão bem chato, porque às vezes o mercado vai rompendo e devolvendo, ele dá a impressão de que está subindo, mas não está. Para ele validar aí uma estrutura de alta, ele precisa fechar acima e outros candles consecutivos, como aqui, ó. Aqui sim ele validou a estrutura de alta. Por quê? Porque ele rompeu o topo e não voltou mais devolvendo esse movimento. Então, nesse momento aqui, eu estou em uma estrutura de alta. Eu vou focar o quê? Em compra. Eu vou aguardar pullback e seguir com o preço. Beleza, mas vamos lá. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Cara, nesse momento aqui, você está com uma estrutura de alta e a gente enxergou ela aqui, ó, no rompimento do topo. Qual que é o meu foco? Compra. Eu vou pensar em venda quando? Olha, eu pensaria em venda só quando o mercado quebrasse uma estrutura macro, que eu não quero muito me estender sobre isso, ou então se o mercado rompesse, ó, os 50% do dia. Por quê? Eu costumo dizer que os 50% do dia é o termômetro do preço. Então, o preço trabalhando abaixo dessa região aqui, nós temos pressão vendedora atuando sobre o preço. Então, enquanto o preço estivesse daqui para cima, cara, eu focaria em compra. E pode ver que o mercado, ó, ele segue subindo e aí, mesma coisa, vai atualizando, ó. Então, para que eu pudesse pensar em venda, eu vou atualizando essa perna e eu sei, olha, enquanto tiver dessa região aqui para cima, eu foco em compra. Isso facilita muito o entendimento. Vamos pegar rapidinho aqui na abertura do dólar, só para a gente entender isso que eu falei. Ó. O mercado abre. Deixa eu ver se é. Saúde, foi dia 16 mesmo? Não, dia 17 aqui, ó. Ó, o mercado abre, galera. Então vamos lá. Olha só como na abertura aqui, ó. Candle 1 e 2, ele já te mostra um fundo. Tá vendo aqui, ó? Mínima, mínima mais alta. Ele não te mostrou topo. Tá vendo que eu falei que nem sempre ele vai te mostrar um topo também, ou um fundo, às vezes ele pode te mostrar só um topo, um fundo. Então você tem um fundo aqui, o mercado começa um movimento de alta, renovando o máximo, pressão compradora. Até quando, Arthur? Até o mercado romper os 50%. Quando ele está em uma tendência de alta, vocês podem usar a retração dos 50% para medir a eficiência dessa tendência. Por exemplo, o preço trabalhando aqui por baixo, ó, ele já tem uma pressão vendedora atuando, então você procura por venda. Mas quando de fato ele vai reverter esse movimento, Arthur? Se ele romper o fundo, lembra do fundo que a gente marcou? Mas e se o mercado não romper o fundo? Olha só, olha o preço rejeitando. E se ele não rompe fundo, lembra do movimento? Ó? Testou fundo, tentou romper, não conseguiu, foi para o topo. Cara, possivelmente padrão de consolidação. Então, numa eventual teste de mínimo aqui, se o mercado não conseguisse romper e deixasse gatilho, eu ia pensar em compra da mesma forma que eu pensei aqui no índice, mas não rolou. O vídeo está ficando até um pouco maior. Mas vamos lá. Outro detalhe, estão vendo que o mercado, ao tentar romper, acabou atualizando o fundo aqui, galera? Ó, você tem um outro fundo aqui. Então eu preciso ficar de olho nessa estrutura aqui, porque para ganhar tendência de baixa efetivamente, ele precisa romper essa região. E olha como o preço ele dá uma consolidada boa aqui, ó, quando ele testa o fundo e não rompe. Aí aqui a mesma coisa, olha só, galera, rompe e devolve. Atualizou a estrutura de fundo, você tem um novo fundo marcado aqui, ó. Aí de novo, ó, 19, rompe e devolve. Você tem uma nova estrutura, padrão de alargamento. Esse padrão ele é muito comum. Ó, olha só o preço, testando e não está rompendo, galera. Nesse momento aqui, a gente não pode pensar, por exemplo, que o preço está fazendo um pullback, porque ele está alargando o mínimo. Eu pensaria em pullback só quando ele estivesse trabalhando aqui abaixo do fundo. Olha a mesma coisa que ele fez aqui, atualizou o mínimo.
Olha só se alguém tivesse vendido aqui, pessoal. Olha o movimento de alta. Mercado estopando a pessoa e não tinha venda. Por quê? Porque não houve renovação de fundo. Lembra da estrutura? Ó? Fundo, rompeu fundo. Fundo, rompeu fundo. Se você tem um fundo aqui, ele rompe e devolve. Isso não é rompimento. Alargou mínima para cá, rompe e devolve. Não rompeu, falhou. Alargou mínima para cá, tentou romper, nem conseguiu, só atualizou mínima e voltou. Mínima está aqui. Ou seja, Arthur, aonde que o mercado vai ganhar tendência de baixa? Se ele romper essa mínima da estrutura, o último fundo. Ó, aqui sim, ó, quando o mercado vem ó, no 45, 46, ele rompe efetivamente esse fundo, aqui a gente valida uma pressão vendedora. Aqui sim faz sentido a gente buscar por trades na ponta vendedora. E aí, compra, você vai esquecer, cara. Não faz sentido o mercado tá caindo você querer comprar. A não ser que ele viesse romper ó, os 50% da estrutura. Aí sim poderia fazer sentido. Galera, eu não quero me alongar muito, tá? Já ficou um vídeo maior do que o de costume. Mas é isso, cara. Se vocês querem aprender esse tipo de contextualização na prática aqui ao vivo, tem a sala ao vivo, o link tá aí na descrição. E é isso. Tamo junto. Valeu por quem assistiu e até o próximo vídeo. Um abraço.